Olá, estamos de volta com o Sala Debate, 9 horas e 52 minutinhos, hoje discutindo os jovens que estão em conflito com a lei. E nós trouxemos 3 craques no assunto. Eufrásia Maria Souza, que é defensora pública da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ariel de Castro, ele é advogado e é membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo. E também contamos com a presença do professor do Instituto de Educação da UF, o Elionaldo Julião. Você, claro, que está do nosso lado, que está aí do outro lado da tela, você participa aqui com a gente. Tem 2 maneiras de entrar em contato. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é o Canal Futura Oficial. Eu vejo que tem muitas pessoas participando, eu quero mais e mais participações. Você tem uma ideia que às vezes é muito polêmica, acredita que ninguém vai ler, aqui no Futura, dentro do Sala Debate, você tem espaço, ok? Amanda, Marco Antônio, Arielle, temos a Maria Belarmino, temos o Jairo Martins, Pablo Cabral, tem muita gente participando, então faça como eles e vai lá no Canal Futura Oficial no Facebook e @Canal Futura no Twitter. Agora a gente vai falar o seguinte, eu prometi, o tema é polêmico, mas eu quero trazer nesse momento, Dani Moura, vamos esquentar ainda mais essa discussão com um trecho de uma reportagem sobre maioridade penal. Vamos ver. Na sede do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, na Zona Norte do Rio, funciona a TV Degase. No local são produzidos programas para os menores internos da unidade. E os integrantes da equipe têm algo em comum. São jovens que já cumpriram medidas socioeducativas e hoje trabalham, estudam e querem pensar no futuro. O papel da TV na minha vida foi, na verdade, um grande recomeço. Na minha vida, na trajetória, eu mudei completamente depois que eu fiz o curso. E sendo jovens que cumpriram medida socioeducativa, eles já abordaram o tema maioridade penal em um dos programas da TV Novo Degase. A apresentadora, Michele Félix, foi às ruas para ouvir a população sobre o assunto e ficou surpresa. É como as pessoas veem o jovem. Eu pergunto para a pessoa assim, você acha que o adolescente que cometeu um ato infracional, ele pode se curar? Ele pode, não sei, mudar? Não, ele é marginal. Ele tem que ser excluído. Eu colocaria todos os jovens em uma fazenda e uma pá, uma enxada e excluiria ele da sociedade. Uma moça disse isso para mim, eu falei, e se fosse seu filho? Ah não, com meu filho é diferente. A questão é, se a responsabilização pelo Código Penal inibisse a criminalização, não tinha penitenciária, o Brasil tem quase 500 mil presos e no máximo 50 mil adolescentes cumprindo medida. Eu acredito que quem está com 16 anos, 17 anos, notadamente nos grandes centros urbanos, ele tem consciência dos seus atos. Se ele tem essa consciência, ele deve ser punido como tal. A melhor educação dos adolescentes é uma educação de qualidade também no sistema socioeducativo. Não necessariamente todos os adolescentes que estão privados de liberdade precisam fazer escola, eu digo educação escolar, dentro do próprio sistema. Ele pode até fazer essa educação escolar fora desse sistema. À medida que você vai privando esse adolescente, você vai desresponsabilizando esse adolescente do coletivo. Professor, temos muitas participações, inclusive sobre esse vídeo daí. O Braham Moreira, obrigado pela participação pelo Facebook. Ele diz o seguinte, a redução da maioridade penal, em minha opinião, não seria adequada. O problema maior está relacionado à educação. Crianças, por não receberem um ensino adequado, geram problemas futuros. O Brasil já possui leis severas para punir adultos e os reintegrarem à sociedade pós-punição. E vemos claramente que não funciona. Se jovens de 16 anos tiverem o mesmo tratamento, pode se agravar mais o problema. Soluções podem ser tomadas pelo Ministério da Educação com apoio do ECA, melhorando as bases escolares e as fundações para menores. A gente estava falando, e eu quero só complementar o primeiro bloco, antes da gente virar a página para a maioridade penal, sobre as estruturas das unidades. A gente viu que tem grandes defasagens, nós temos problemas que são intrínsecos, complexos e que se arrastam durante décadas. Como que a gente resolve esse problema de estrutura? Não é de um dia para o outro, ou seja, é demagogia falar que iremos resolver em um pequeno tempo. Então, como é que a gente resolve esse problema a partir de agora?
Tiago, tem uma metáfora do Antônio Carlos Gomes da Costa que ele dizia que as políticas de restrição e privação de liberdade é o terreno baldio das políticas públicas. Eu acho que essa metáfora, ela demonstra, inclusive, como o poder público lida com a questão. Ou seja, dentro das políticas vai ser a última coisa que vai ser levada em consideração. Então, a questão das unidades, de repensar, como foi colocado pelo próprio Ariel, com relação à aprovação do próprio SINASE, a Lei SINASE, que já propõe, no caso, todo um encaminhamento muito mais efetivo para uma nova perspectiva de unidade socioeducativa e que não vai adiante. E a própria sociedade desconhece o que está na lei, efetivamente não consegue acompanhar o que está sendo implementado e o que acaba acontecendo é isso, ou seja, então a gente acaba lidando com a questão socioeducativa como se fosse realmente o lixo. Eu queria aproveitar rapidinho e retornar, que é um dado também que é bastante preocupante quando a gente fala sobre a questão da reincidência. A reincidência no mundo é utilizada como indicador de qualidade, seja no sistema penitenciário, seja no sistema socioeducativo. No caso do Brasil, é muito complicado a gente falar sobre reincidência, principalmente desses dados que são apresentados pela mídia em geral. Porque eu trabalhei com a reincidência na minha tese de doutorado aqui no Rio de Janeiro, e o dado que é apresentado pelo poder público, pelo Ministério da Justiça, por exemplo, é que está em torno de 70%, como foi divulgado. Mas não é verdade. Ou seja, então são indicadores que precisam ser melhor analisados para que não crie ainda mais na sociedade um pânico com relação à questão da discussão. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, ele não chega a 43%. Ou seja, então demonstra que efetivamente não é verdade que nos estados ultrapassa 70%. E esse dado é interessante porque já na década de 90, na década de 80 em São Paulo já foi apresentado pelo sociólogo da USP, e que ele mostrava já que não era verdade. E a mesma coisa aconteceu aqui no Rio de Janeiro com a Julita Lengruber na década de 90. Então são dados que a gente precisa, de certa forma, estar atualizando ou até mesmo vendo de que metodologia foi utilizada para que isso não crie realmente um pânico na sociedade, imaginando que não tem jeito. E o que a gente vai, de certa forma, começar a defender? Redução da maioridade penal, tolerância zero. Então acho que são questões importantes para que a gente, de certa forma, comece a mostrar do lado contrário, como foi o que a doutora Eufrásia apresentou agora. E um dado que é mais assustador ainda, que vem sendo divulgado aí também e que não ganha mídia, é que somente 1% desses adolescentes cometeram um ato, por exemplo, como homicídio. Ou seja, então que tipo que jovem nós estamos imaginando que efetivamente ele vai precisar ficar no cárcere, como é o cárcere hoje aqui no Brasil? Você é a favor, então, de quem cometeu homicídio ficar no cárcere? Não tô, essa não é a questão. Eu acho que você o não dado... está dividindo, né? Não estou dividindo. A grande questão é que a gente fala numa grande massa como se fosse aqueles 93% que foi colocado no dado inicial, como se ele fosse a grande maioria, como no caso do homicídio, por exemplo. É um erro a sociedade, muitas vezes, achar que o adolescente é o principal responsável pela criminalidade. Vários estudos, né, complementando o que o professor Leonardo estava falando, vários estudos, inclusive do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, mostram que nem 10% dos crimes são cometidos por adolescentes. A maioria dos crimes são cometidos por adultos. Nós temos também outros números que mostram que adolescentes, como disse o professor, os crimes graves, né, em São Paulo, em torno de 2% os latrocínios e os homicídios qualificados, considerados aí também crimes hediondos. Entre todos os adolescentes, os 9.500 que estão na Fundação Casa. De pessoas privadas de liberdade no Brasil, nós temos 550 mil presos adultos e nem 20 mil adolescentes cumprindo privação de liberdade. Então, em torno de 4% do total de pessoas encarceradas, né, diríamos assim, ou privadas de liberdade, que são adolescentes. De 60 milhões de crianças e adolescentes no país, os que cometeram algum ato infracional e cumprem alguma medida socioeducativa, inclusive em meio aberto, que hoje é um pouco mais de 80 mil que cumprem medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, então nós temos em torno de 100 mil cumprindo alguma medida socioeducativa. Isso representa 0,1% do total de crianças e adolescentes. Para se ver a proporção, então, a sociedade tem todo um clamor, mas que a realidade da criminalidade juvenil, apesar de tudo que é colocado, inclusive por vários meios de comunicação, nós não temos, assim, tantos adolescentes envolvidos com a criminalidade
criminalidade, mas, claro, temos que nos preocupar com aqueles que estão envolvidos, porque eles podem estar matando, estão traficando e muitos estão sendo mortos também. Todo dia, 22 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil, segundo o mapa da violência, pessoas entre 0 e 19 anos que morrem diariamente no país. Olha, a gente abriu esse bloco falando sobre maioridade penal, a gente viu uma reportagem e quem, enfim, está à frente dessa reportagem é a Michele Félix, da TV Novo Degase. A Michele faz um trabalho incrível lá e agora a gente vai colocá-la no nosso papo. Tudo bem? Tudo bem, Michele? Tudo bem. Tudo Cadê bem. você? Deixa eu ver. Agora sim, em som e imagem aqui no Canal Futura. Seja muito bem-vinda. Michele passou por uma unidade, enfim, tem uma história de vida incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que foi essa sua entrada na TV. Então, eu passei pelo sistema, cometi um ato infracional em 2009 e conheci a TV Novo Degase em 2010. Eu fazia no Dom Bosco não, PAC-GC, o antigo Santos Dumont, não sei se vocês conhecem. E a equipe foi lá, fez um processo seletivo, eu acabei me destacando e comecei a fazer o curso. Depois de ter feito o curso, o Paulo, a Andressa e o Caon me chamaram para trabalhar com eles como monitora. Conforme foi passando o tempo, eu fui evoluindo e hoje estou trabalhando há bastante tempo, uns 4 anos lá, com os meninos lá que estão passando pelo mesmo que eu passei. Agora, me diga o seguinte, foi importante esse trabalho para não pensar mais em nenhum tipo de infração? Olha, foi um trabalho bem grande, porque dependeu da minha família, dependeu dos agentes que cuidaram de mim e da equipe da TV, porque quando o adolescente sai, ele precisa ter um horizonte. E onde que era para mim esse horizonte? Foi a TV. Eu saí e já tinha um trabalho fixo para mim. Você conseguiu encontrar esse horizonte? Foi fácil encontrar esse horizonte? Exatamente o que eu estou falando. O que acontece? A TV Novo Degase foi tecnicamente uma base. Quando eu saí, eu precisava de um lugar, de um trabalho para poder me sustentar, para poder me manter. E quem foi essa base para mim? A TV Novo Degase. Então eu acabei podendo evoluir pessoalmente. E os jovens que você entrevista? Você acha que eles conseguem encontrar com tanta facilidade esse horizonte que você encontrou? Seja na TV ou seja em qualquer outro tipo de ocupação, de atividade? Então, eu tenho um contato bem grande com os jovens, porque a gente está lá de segunda a sexta e são 20 alunos por turma, são 3 turmas, uma no ESE, uma no PAC-GC e uma no JLA. Então, são 60 alunos por semana que a gente tem esse tipo de contato e é muito complicado a vida deles quando eles vêm aqui para fora. Por quê? O preconceito que a sociedade tem com o adolescente que passou pelo sistema acaba com qualquer chance dele poder evoluir. Por falar em preconceito, você foi às ruas, a gente viu aqui na reportagem inicial e, enfim, conversou, bateu papo, entrevistou pessoas que têm opiniões muito fortes sobre o que você passou na sua vida. O que bateu na sua cabeça, o que bateu na sua opinião quando você estava ali na rua entrevistando pessoas que criticavam e queriam punições mais severas a pessoas como você? Sinceramente, uma revolta muito grande, porque eu ouvi tanta coisa. Uma das que eu ouvi, que eu ainda lembro até hoje, é que a gente tinha que morrer todos e que tinham que jogar a gente para os tubarões. Aí quando eu falei para a pessoa, na hora da entrevista, que eu passei pelo sistema e que eu consegui me superar, a pessoa falou assim para mim, mas foi só você. Eu falei, não foi só eu. Eu convivo diariamente com os meninos e eu vejo os meninos mudando a partir do momento que eles têm essa oportunidade. E se você já generaliza todos como marginais, como bichos, que chance esse adolescente tem de voltar para a sociedade e mudar? Não, ele não vai mudar, ele vai acabar se transformando realmente o que a sociedade vê. Um monstro, ele vai para maior porque ele não teve oportunidade. Michele, você pode continuar com a gente na linha? Eu quero trazer essa discussão aqui para dentro do estúdio, pode ser? Pode ser. Ótimo, combinado então. Quero trazer porque quero falar a participação dos nossos telespectadores. Você que está aí do outro lado da telinha, deixa eu colocar os óculos, você pode participar aqui do Sala Debate. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Faça igual a Amanda Leonel, ela diz o seguinte: Eufrásia, deveriam sim diminuir a maioridade penal aos 16 anos. Eu creio que vai melhorar
tanto para os jovens quanto para quem está à sua volta. Eu estou ligadinha no programa. Obrigado, Amanda, pela sua participação. A Arielle Menezes, ela concorda, ela fala, deveria sim diminuir o Código Penal, se possível até para os 14 anos, porque na comunidade onde eu moro, a maioria dos crimes são cometidos pelos menores. Eles dizem que só cometem crimes porque não ficam presos. Se vocês, debatedores, morassem dentro das comunidades, veriam como eles são perversos. Eles dizem que podem porque as leis são a favor deles. Por isso, eles cometem todos os tipos de crimes. Você tem esse pensamento que você não mora na comunidade? Eu tenho esse pensamento pela minha trajetória de ter passado, né, pela Faculdade de Direito e estar na Defensoria Pública há 18 anos e ver a realidade desses meninos que a gente atende no sistema socioeducativo. Que a maioria deles estão fora da escola, a maioria não tem o pai na certidão de nascimento, a mãe muitas vezes já faleceu também. Então são crianças e são adolescentes que são muitas vezes abandonados pelo poder público porque não conseguem inclusão da família nos programas de apoio, nos programas de auxílio, de acompanhamento como medidas de proteção. E aí a gente tem que apontar a responsabilidade do poder público. É muito fácil enxergar no adolescente autor de ato infracional o bode expiatório, como o Ariel bem falou aqui, que é uma parcela muito pequena da população de adolescentes, né? Isso o próprio Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente já mostra no estudo, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência também. Dizer que a gente precisa participar democraticamente, claro, através de debate, de espaços como esse, e também nos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, que são espaços abertos à participação popular. Aqui no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública também faz parte do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, onde a gente está discutindo exatamente o Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, para que haja uma adequação das unidades do sistema socioeducativo ao que prevê o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. A gente participa da Carta de Estratégia também, que é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, que vem nessa linha de pensamento de discutir com os diversos atores, né, dos setores governamentais, através do CNJ, Conselho da Defensoria Pública, o CONDEG, o Conselho Nacional do MP e vários ministérios, e a gente tem participado desses debates, e um dos eixos de discussão é exatamente SINASE, que a gente precisa implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito tanto à proteção integral do adolescente como à responsabilização adequada, para que eles tenham espaço onde eles saiam de lá ressocializados e não mortos num caixão ou então voltando para a sociedade pela forma como eles são tratados, com agressividade, com violência, ainda mais violência. Então, eu não acredito nessa realidade de que essa seja a opinião de quem mora nas comunidades, porque eu vejo que esses adolescentes são muito mais vítimas do que autores de ato infracional. Deixa eu só trazer, vou passar a bola para você, mas antes eu quero complementar, porque quando a gente toca em assuntos não só polêmicos, mas também que afligem as pessoas com perdas de familiares, com o calor da emoção, a gente tem que entender que as pessoas querem participar e eu quero trazê-las para dentro desse bate-papo. Então, a gente tem aqui a participação da Eliene Aparecida. Eliene, obrigado pela sua participação. A Eliene, ela diz, eu sou sócio-educadora aqui em Rondônia, aliás, um beijo Rondônia, e a maioria dos adolescentes que passam pelas unidades socioeducativas aqui não se recuperam. Retornam por várias vezes até se tornarem maiores e continuam, sim, na vida do crime. Agora a bola está contigo. Sim, a gente entende todas essas indagações, até porque nós temos experiência, trabalhamos na área, né? Inclusive eu já estive em unidades de internação em Rondônia, quando também pelo CONANDA cuidava de medidas socioeducativas, era designado para essas discussões. Inclusive conheci a TV Degase também num seminário da Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Então parabéns aí a Michele, acho que até ela estava nesse seminário, que eu me lembro foi em 2011, acho que foi ela e outras pessoas da TV Degase que apresentaram lá essa importante experiência. Agora eu indago, se a Michele tivesse ido para o sistema prisional, para as cadeias públicas, será que ela estava hoje fazendo esse trabalho? Então nós temos que realmente investir em oportunidades. O crime só inclui quando o Estado exclui. Então foi falado aí sobre pessoas que moram ou não em comunidade, inclusive uma quase charaminha, a Arielle, teve a opinião também da Amanda. Na verdade, se fosse para a classe social de onde eu vim, que eu sempre estudei em colégio particular e tive todas as condições de me formar, de educar, eu até talvez defenderia a redução
da maioridade penal, para quem teve toda uma estrutura, um respaldo familiar, um respaldo privado do poder público. Agora, para quem nunca teve nada e que foi vítima de violência, daí para essas pessoas eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que o Estado é ausente, o infrator é o Estado e não esses adolescentes. Então, daí nesses casos, eu vou continuar defendendo contra. E também já fui vítima, já fui assaltado inúmeras vezes, também por adolescentes. Eu lembro que uma vez cheguei de uma audiência na UEA sobre as unidades de internação de São Paulo, isso foi em 2005, e eu estava indo para dar uma entrevista coletiva sobre o resultado dessa audiência e fui assaltado por um adolescente na região da Praça da Sé, levou todos os meus documentos, celulares e tudo, e eu atrasei para essa coletiva. Em 2005, também, numa grande rebelião na FEBEM, eu fiquei mais de 1 hora como refém, com a faca no pescoço, durante a noite numa unidade, e até já com pano por cima, depois ia ser amarrado num bujão de gás. E eu fui salvo por outros adolescentes que conheciam o meu trabalho e que, por isso que eu estou hoje aqui para poder dar esse testemunho. Então, adolescentes de outras unidades que viram que eu estava naquela condição foram lá, enfrentaram a tropa de choque, pularam o muro da unidade e me resgataram. Se eles não conhecessem seu daquela trabalho? Condição. Possivelmente teria morrido nessa situação. Então, já fui vítima e não é por isso que eu vou defender a vingança. Eu depois, inclusive esses adolescentes que me deixaram como refém, eles ficaram numa condição de seguro depois, quer dizer, ameaçados por todos os internos das outras unidades. E eu fui lá depois várias vezes para convencer os outros de que eu perdoava, de que não é a vingança que vai resolver o problema e não é a violência. Na verdade, a gente tem que ter diálogo e tem que acreditar na recuperação do ser humano. Tiago, posso complementar? Eu acho que... Rapidinho, porque eu quero fazer uma pergunta para a Michele. Pode falar, com relação professor. até o que a Michele apresenta, ela já mostra que, por exemplo, no momento em que a pessoa ouve dela que ela é uma egressa do sistema socioeducativo, a pessoa meio que imagina que ela é um caso particular. Então, por isso, esses dados precisam ser revistos, ou seja, a informação que, de certa forma, é divulgada para a sociedade mostra que é como se fosse um caso sem chances. E a Michele demonstra que não. Ou seja, então por isso acho que é importante que a gente cada vez mais, inclusive, cobremos do poder público as informações com relação a estes dados que são lançados na mídia. Muita gente está falando que a Michele é exceção. Não é exceção. Ou Ela seja, é um não exemplo que não deveria ser exceção. Isso Acho que mesmo, mais adolescentes que estão no sistema socioeducativo deveriam ter mais oportunidades de acesso à profissionalização, de acesso a cursos, de acesso a esse programa que parece ser de excelência pelo que a gente vê no próprio exemplo da Michele. Então, acho que isso deveria ser ampliado, né, para mais adolescentes. Ela fala que são 20 adolescentes nessa sala, né? Então, talvez pudesse 60. ser ampliado o número de adolescentes, né, que estão nesse curso para... Eu acho que eu complemento mais ainda. Eu acho que a questão não é só oferecer lá dentro, a forma com que ela também vai ser recebida, porque acho que é a questão que ela sinalizou ali. Inclusive, ela já tinha algum encaminhamento para poder seguir aqui fora. E o que acaba acontecendo é que a própria sociedade não abre qualquer possibilidade desse adolescente. Primeiro que ele vem com estigma, ou seja, então qualquer questão... Isso a Michele deixou bastante claro. Ariel, só um segundinho, deixa eu só fazer essa pergunta para a Michele. Michele, você é uma exceção? Não, jamais. Temos muitas exceções, então, aqui dentro do sistema. São estrelas que só precisam ser descobertas. E a sua família, o quanto ela foi importante? Olha, foi muito importante, porque depois que a gente passa pelo sistema, a gente fica, como posso explicar, bem abalado com tudo que as pessoas falam da gente. E minha família não, minha família me deu muito apoio. E eu acabei ganhando uma outra família também, que é o Charles, ele era diretor da TV. E hoje ele é como se fosse um pai. Eu não tive pai, eu fui criada só pela minha mãe, como a maioria dos adolescentes lá de dentro, não é nenhuma novidade. E o Eduardo Cão também. Então acabou sendo 2 pais que me ajudaram a evoluir. Então a família é muito importante na recuperação do jovem. Obrigado pela sua participação, um grande beijo para você. Manda um abraço para o Tom Alves, para o Caon. Enfim, sucesso aí no trabalho, tá? Valeu. Falou. Parabéns para vocês, hein? Tá ótimo o programa. Obrigado. Foi colocada uma questão, né, pela própria Michele e pelo professor,
que os programas de apoio aos egressos, né? Inclusive o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e agora o próprio Plano Nacional Socioeducativo que o CONANDA aprovou no final do ano passado, ele traz que essa obrigação, né, de ter programas de apoio àqueles que já passaram por medidas socioeducativas. Primeiro, ter programas qualificados de medidas em meio aberto, que muitas vezes o egresso da unidade internacional ele acaba indo para esses programas. Então, nós precisamos qualificar esse trabalho. Tem aumentado, tem ampliado esses programas. Para ter uma ideia, em 2008 nós tínhamos 40 mil adolescentes em medidas em meio aberto. Hoje nós temos mais de 80 mil cumprindo medidas em meio aberto, acompanhados muitas vezes pelos centros de referência especializados da assistência social. A crítica que eu faço é que nós precisaríamos de centros de referência especializados da criança e do adolescente, com equipes mais apropriadas na área da infância e juventude do que propriamente uma atuação genérica na assistência social, porque esses centros de referência atendem idosos, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência e mais o adolescente em conflito com a lei e mais o que está em acolhimento institucional. Nós precisaríamos, de uma especialização, de um atendimento exclusivo e também todos os municípios em parceria com o Estado, com a iniciativa privada, ter programas de apoio aos egressos, o programa de aprendiz também, esses jovens têm que se tornar aprendizes, estagiários, receber bolsa formação. Eu tenho realmente que finalizar o programa. Nós chegamos mais do que no final. Infelizmente, passou 1 hora voando. Obrigado pela sua participação. Frase, obrigado pela sua participação. A vocês e parabéns ao programa e a Michele também. Tá ótimo, professor. Obrigado pela sua participação. Eu quero dar uma passada rápida no nosso Facebook, dizendo, enfim, mandando um beijo, um abraço especial para todo mundo que participou, aqui a Arielle, o Marco Antônio, o Juarez, o Fernando, o Cláudio, a Tânia, olha só, a Eliene, todos aqui tem cara, tem sobrenome bonitinho. Obrigado pela participação, Jairo, obrigado pela participação. Às vezes não dá para botar todo mundo aqui, a Milena, o Eduardo Faria. Sabe que o tempo é pequenininho, enfim, não dá para colocar todo mundo para dentro do papo, mas tomara que a gente conseguiu, que nós tenhamos conseguido tirar as dúvidas e sempre estimular as discussões em outros fóruns, tá bom? Até terça-feira que vem, a gente se encontra aqui no Canal Futura. Até mais!